SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente neste episódio. Um episódio importante, um tema que a gente já vem buscando um profissional para falar, que é energia fotovoltaica, implantação de parques e essa energia distribuída tão importante para a contribuição da jornada, né, da energia e da sustentabilidade. E tivemos o prazer e o privilégio de poder achar aqui e conversar com o Rafael Brito. É fundador da Solar Prime, a maior franquia do Brasil desse segmento. Então, ele tem mais de 450 unidades no Brasil, um profissional que empreende, tem muito conhecimento, é inspirador em muitos temas, vocês vão poder conhecê-lo aqui bem. E falar sobre esse tema é sim conectar sustentabilidade à energia, que neste momento é muito importante. Então, Rafael, muito obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite. Ok, isso. Prazer é meu, Ivo, e prazer aqui falar com você, com a sua audiência. E vamos lá, vamos desenrolar esses assuntos aí importantíssimos que estão em pauta hoje em dia aí, que contribui muito aí para as empresas e para as pessoas. Muito bom. Rafael, se apresente, conte um pouco da sua história. A sua história é uma história muito, muito legal, muito inspiradora. Conte um pouco. E a história da Solar Prime, como é que você decidiu entrar nesse segmento fotovoltaico? Legal, Ivo. Geração de energia. Vamos lá. E falando um pouco da minha história, né? Eu sempre fui ali... eu não sabia disso, mas sempre fui um empreendedor desde criança. Uhum. E quando eu falo desde criança, quando era criança, ganhei uma bicicletinha do meu pai e desmontei essa bicicleta toda ali para ver se eu conseguia montá-la de volta. Não consegui, né? Foi minha primeira frustração de empreendimento ali. E ao longo do tempo, né, eu fui vendo que todas as minhas ações desde criança eram voltadas para isso, né? Empreender não é assim, as pessoas podem nascer com uma veia empreendedora, né? Tem pessoas que não, mas empreender é facilmente, como se diz, né? Ensinável, né? Facilmente uma pessoa pode aprender a empreender, né? E se desenvolver ao longo do tempo. Mas eu sou ainda um jovem, me considero uma criança ainda, sempre aprendendo e com o espírito de criança ainda. Nasci numa cidade no sul de Minas Gerais, Passos, né? Dizem que é a metrópole aí do sul de Minas, na verdade é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes ali. Fica ali aos pés da Serra da Canastra, uma região ali bem turística, que tem crescido bastante. Vim de família pobre mesmo, não falo família humilde, porque muita gente fala, você veio de família humilde, não, eu vim de família pobre mesmo, porque humildade não tem nada a ver com pobreza. Exatamente. Eu conheço muito pobre arrogante, muito milionário, muito humilde, né? Que dá aula de humildade. Mas eu vim de família pobre mesmo, meu pai ali sempre foi um workaholic, meu pai trabalhava ali das 7 da manhã às 11 horas da noite, todos os dias, basicamente, segunda a sexta. Eu fui o segundo filho do casal ali, do meu pai e da minha mãe. Eu tenho uma irmã 10 anos mais velha do que eu. E meu pai, por ser um workaholic, estressado demais, trabalhava demais, morreu com 42 anos com um infarto fulminante. E eu tinha 7 anos de idade. E aí, já com aquela veia empreendedora, falei, cara, e agora? 7 anos de idade, a gente estava construindo, a gente estava saindo de classe baixa para classe média, ele trabalhando, produzindo receita, né, construindo uma família ali, e isso foi interrompido ao longo do tempo. Minha mãe era dona de casa, não sabia fazer, nunca tinha desenvolvido nenhuma profissão, e o que uma dona de casa sabe fazer? Lavar, passar e cozinhar. Claro. Né? Então, quando eu perdi meu pai, as rendas da família ali cessaram, e o que aconteceu? Minha mãe, ela precisou sair de casa, lavar e passar para as pessoas, fazer faxina e tudo mais, para poder sustentar a casa. Claro. Então, dos 7 ali aos 10, 11 anos ali, eu meio que dependi da minha mãe ali, integralmente, e só que com 11 anos de idade, a inquietude já começou a me abraçar ali e falou, cara, você pode fazer alguma coisa. Né? E foi onde eu encontrei ali o meu primeiro trabalho. Fui trabalhar de marceneiro numa marcenaria, de borracheiro, na borracharia de um tio, né, que era irmão da minha mãe, tinha uma borracharia, uma loja de pneus, e ali eu não ganhava nada. Ali eu não ganhava, digamos assim, nadinha, né? Para mim, fui lá para aprender, para desenvolver e tal.
E depois arrumei um outro trabalho de marceneiro, num outro padrinho meu ali que ganhava, que me pagava R$10 por semana. Cara, e daí até chegar na Solar Prime foram diversos caminhos. Foi lavador de carros, foi garçom também, garçom, né? Vendedor de CDs e DVDs, legal. né, cara? Então, assim, trabalhei diversas coisas ali ao longo do tempo. E uma coisa que eu sempre digo e que sempre permeia um pouco a minha história. Hoje existe um discurso na sociedade que fala assim, cara, o cara que nasce em berço de ouro, que nasce numa família muito estruturada financeiramente, é um cara que ele é privilegiado. E eu sou um cara que discordo 100% disso. Por que eu discordo 100% disso? A maioria das pessoas que eu conheço, que nasceu num berço de ouro, que nasceu com tudo ali, com acesso confortável, acesso a tudo, cara, esse cara não é um privilegiado. Esse cara, ele rala hoje para aprender algumas coisas, ele precisa correr atrás do tempo perdido, coisas que o quê? Muitas pessoas que começaram como eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Isso para mim não foi um contra-privilégio, foi um privilégio. Por quê? Porque ali eu aprendi na frente de todo mundo a lidar com pessoas, a falar, lidar com as minhas emoções, né? Enfim, e até chegar na Solar Prime, né, que é a maior franquia do Brasil de energia solar hoje, foram diversos caminhos, né? Antes da Solar Prime, eu fiz um curso de aviação civil, né? Tinha muita vontade de ser piloto de avião, né? E foi através justamente da aviação que eu cheguei na Solar Prime. Tinha um empresário que queria me contratar para ser piloto de avião dele, e eu aceitei a proposta. Ele falou, cara, mas antes de você trabalhar comigo de piloto de avião, meu avião não está pronto ainda, vamos trabalhar com um negócio novo aí, energia solar fotovoltaica que está surgindo agora. Eu falei, cara, como que é isso? Né? Ele me passou uns materiais para estudar. Virei à noite estudando e falei, cara, se isso aqui for de fato uma coisa legal, uma coisa idônea, uma coisa certa, não for nenhuma malandragem aqui, porque eu nunca tinha pensado em produzir a própria energia, claro, né? Na época, em 2014, 2015. Se isso aqui for de fato legal, vai ser muito bom, vai ser um bom mercado no futuro. Claro. E aí comecei a estudar, comecei a vender, fiz várias vendas. Não deu muito certo a parceria com esse empresário, porque ele, infelizmente, não cumpriu ali comigo e com os clientes, né, alguns acordos. E comecei ali, foi aí que nasceu a Solar Prime. Aí que nasceu a Solar Prime, energia solar, que começou atendendo os clientes ali regionalmente, né, e depois surgiu aí uma franquia, que a gente começou a franquear o negócio e hoje chegamos aí a quase 500 unidades. Muito bom. E tem uma pergunta, né, aqui que é interessante, Rafael, que a gente sempre faz, né? Energia solar, energia fotovoltaica, obviamente tem muito dentro da sustentabilidade, mas eu gosto sempre de perguntar para o convidado como é que você vê o tema sustentabilidade, como é que você encaixa o propósito da Solar Prime dentro dessa estrutura. Eu queria te ouvir um pouco. Maravilha. Falando sobre sustentabilidade. Maravilha. Bom, o que eu posso te falar, Ivo, é o seguinte, ganhar dinheiro é muito bom, empreender é muito bom, mas fazer isso, cara, ajudando o planeta, ajudando o meio ambiente, né, mudando o cenário, né, que já vem há muitos anos ali desfavorável, né, nessa questão ambiental, é muito bom, cara, é muito bom, porque hoje muitas empresas, né, você vê aí as empresas produzindo milhões e milhões de faturamento, de receita, e aí você se pergunta, cara, mesmo depois de todo esse faturamento, o que você tem feito para a sociedade? O que você tem feito de bom para a sociedade? E as empresas, na maioria das vezes, não tem o que falar, né? Não tem dentro da manga aqui um projeto social, né? E a Solar Prime, né, como o próprio segmento de energia solar fotovoltaica, ele, antes de ser um segmento privado, antes de ser uma empresa que gera resultados, gera economia para os clientes, já é um projeto social na sua base, né? Porque quantas toneladas de carbono que a gente deixa de emitir na atmosfera hoje, dando a possibilidade para o nosso cliente de produzir a própria energia de maneira limpa e sustentável. Perfeito. Então, ou seja, na base da Solar Prime, ela já é uma empresa, já é um projeto social na base, né? Agora, a gente com certeza trabalha tudo isso para que isso se escorra, para que haja um escoamento de tudo isso para cada setor da empresa, né, que é pessoas, que digamos assim, o relacionamento com colaboradores, relacionamento com o cliente final, né, tanto a parte de consultoria mesmo que a gente presta para o nosso cliente, porque energia solar não é um produto como você vende um abacaxi na feira.
você tem que prestar uma consultoria, uma venda consultiva, né? É um produto consultivo, que você resolve um problema específico do cliente, dá oportunidade para ele produzir própria energia de maneira limpa e sustentável, e isso também é sustentabilidade. Perfeito. Quero te fazer uma pergunta, né, Rafael, que é bem interessante. Eu conheço alguns arquitetos, e eu provoco muitos arquitetos que hoje, eu moro num condomínio que tem 265 residências. Você vê, uma pessoa que constrói uma casa com valor médio de 2 a 3 milhões ali de reais, mas a pessoa não implanta fotovoltaica. Isso não é assim tão comum. Eu acho isso. A pessoa tem condição financeira de colocar um parque ali em cima do telhado dele de 30 mil reais, cara, 30, 40 mil reais, que é o valor. Tem essa condição, porque é um empreendimento que cabe dentro do orçamento. Mas muitas pessoas ainda acreditam que isso não vale a pena. Eu já escutei isso de algumas pessoas. E já escutei também de alguns arquitetos. Isso aí é um negócio que não é tão assim funcional. Quando você, que obviamente tem todos esses conceitos, recebe um discurso desse, o que normalmente você fala para a pessoa? Porque naturalmente, eu tenho na minha casa, são 36 placas na minha residência. Desde 2019 eu gero ali na minha residência. A minha conta é bem mais baixa do que seria, né, se eu tivesse que pagar 2 mil reais por mês, hoje eu pago 300, então claro. A economia disso é significativa, esse parque meu já se pagou e ainda tem mais 15 anos gerando, fantástico. Mas as pessoas eu acho que não sabem, ou não fazem conta, ou não entendem um processo. Me explica pra gente aqui, pra nossa audiência, como é que você lidaria com essa objeção de uma pessoa que ia colocar isso pra você? Maravilha, Ivo. Hoje, como eu falei para você agora, a venda, né, a implantação de um projeto de energia solar fotovoltaica, ela é consultiva. E quando eu falo consultiva, e a gente fala, desculpa, e quando a gente fala de sustentabilidade, a consultoria que é sustentável, porque a gente tem que trabalhar uma venda empática com o cliente, né? Hoje em vendas a gente pratica, principalmente na Solar Prime, né? Mensalmente a gente dá um treinamento para novos franqueados na empresa e a gente aplica muito essas informações que o franqueado ele tem que atender o cliente com uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Entender qual que é a dor do cliente, né? Então, como é uma venda consultiva, tem vários clientes que a gente atende que são diversos perfis diferentes. E cada cliente ele está buscando uma coisa, ou você pode apresentar energia solar para ele, tocando num problema dele, resolvendo um problema que ele tem. Eu vou dar um exemplo. O próprio arquiteto que você disse. O arquiteto é um cara totalmente visual. Né? Você vê alguns projetos arquitetônicos hoje que chega um engenheiro para realizar e fala, cara, tá lindo, mas isso aqui não é aplicável, ou aqui tem que fazer algum ajuste aqui, algum ajuste ali. Então, muitas vezes, o arquiteto ele tem um pouco de receio, né? Ele tem um pouco de... Não falo... o próprio conceito, não é nem um preconceito, é um conceito visual que aquilo ali, talvez no telhado, não vai ficar tanto legal, né? É uma questão visual. E questão de beleza, né? Cada um tem o seu interesse ali, cada um tem a sua opinião. Agora, quando a gente fala de pessoas mesmo, que de fato podem investir num sistema de energia solar e não colocam, esse mercado é muito novo. Esse mercado é muito novo. Nós estamos falando ali de menos de 10 anos de mercado, de um mercado forte, que cresceu rápido sim, mas muitas pessoas não sabem que precisa de energia solar fotovoltaica, né? Eu vou te dar um exemplo, tem um cliente que ele tem um prédio, né, um prédio onde ele aluga esse prédio em São Paulo, um prédio totalmente sustentável, e não tem energia solar. Eu cheguei para ele e perguntei para ele, cara, mas por que você não tem energia solar fotovoltaica? Cara, porque eu não tenho espaço no telhado e quem paga as contas aqui são as pessoas que alugam, então para ele conta de energia não é um problema ali. Só que quando eu falei para ele, falei, cara, hoje, primeira coisa, você não precisa de um telhado aqui especificamente no local. Espaço. Pode fazer em outro lugar, né? Pode fazer uma usina, pode fazer uma usina remota, uma fazenda solar, né? Enfim. Você não precisa de um telhado para isso. Ele não. Eu falei, não, você pode... Tem diversas formas de você botar uma usina de energia solar para direcionar essa energia para cá, para esse prédio, sem que ela esteja aqui. E segundo, por mais que você hoje não gaste com energia elétrica aqui, quem paga essa energia são seus inquilinos, cara,
você está perdendo uma chancela de ser um cara mais sustentável do que você já é. Perfeito. Qual que era a preocupação dele? Ser sustentável. Ele tem uma chancela ali sustentável. Sim. Falei, inclusive, se você botar hoje, se você investir numa usina de energia solar remota, para direcionar essa energia para cá, a gente consegue um selo para você de sustentabilidade energética para você estampar aqui. Então, hoje, cada cliente a gente aborda de uma forma e a maioria dos clientes hoje não sabem que precisa de energia solar ainda. Quando você faz uma continha ali com o cliente final, você mostra para ele que, de fato, financeiramente, é muito viável. É muito viável. Às vezes não é acessível para todo mundo. Às vezes o cara não tem um dinheiro disponível, líquido ali para poder investir, mas... Contudo, hoje o sistema fotovoltaico ele é autofinanciável. Sim. O que é autofinanciável? Você pega um financiamento, o que você pagava de energia, você vai direcionar aquilo para o seu financiamento, Perfeito. Você não vai gastar R$1 a mais. Né? Então, muitas vezes, as pessoas, de fato, trazem algumas objeções, primeiramente, ou por alguns vieses pré-determinados, ou por falta de conhecimento mesmo. Entendeu? Perfeito. Inclusive, agora eu quero expandir o meu sistema, porque já... até para colocar para o meu escritório, para colocar para a minha clínica de saúde ocupacional. Então, já estudando em cima do meu telhado ali uma expansão, porque realmente vale a pena. Se você coloca isso numa planilha e você faz conta, é claro que a implantação, essa minha expansão vai custar, vamos supor, uns 30 mil, mais ou menos 28 mil. Eu posso financiar, eu posso juntar um pouco de recurso e depois contratar à vista esse processo. Mas a longo prazo, né? E eu penso uma coisa, Rafael, não sei o que você acha disso. As pessoas elas olham de uma forma muito imediatista as coisas. Porque tudo, para você chegar onde você chegou hoje da Solar Prime, imagina quantos anos vocês estão ali, aí você fala, hoje é a maior franquia do Brasil, mas o tanto que vocês já, esses degraus de conhecimento, de trabalho para vocês chegarem, nada acontece em um ano. E muita coisa você pode transformar, mas a construção ela é importante. Eu falo que sustentabilidade é tempo, é você manter aquela estrutura. E quando você tem um parque fotovoltaico, você tem uma geração continuada, obviamente tem um gráfico, o pessoal discute muito isso, mas no meio do ano gera menos. Sim, mas a média calculada pelo aquele parque vai sustentar a sua residência. No momento de verão, que tem mais sol, você produz mais naturalmente, já tem uma incidência solar maior, face norte, né, a placa fica voltada ao norte, mas depois você cai um pouco naturalmente pela movimentação do sol, tudo. Mas isso as pessoas elas conhecem pouco e criticam essa estrutura e não fazem conta a longo prazo. Porque isso tem... É igual você colocar um recurso no investimento para sua aposentadoria, que você vai usar daqui a 30 anos, e nós brasileiros temos uma questão muito da nossa cultura que é baseado na ansiedade. Quero ganhar logo, quero receber logo, quanto é que isso vai me dar? Você calma, né? Esse é um processo longo e que o investimento vale a pena, né? Com certeza. Vale a pena. Com certeza. Já que a gente está falando de sustentabilidade, a gente costuma dizer que, assim, eu sou produtor agrícola também. Então, eu planto, eu sou pecuarista. Que legal. Então, quando a gente olha, né, para o agro, quando a gente olha para essa sustentabilidade de fato, né? Que a gente fala assim, o que é mais sustentável do que uma plantinha que nasce no chão ali, a semente que brota, aquilo ali. Entre o plantar e o colher, cara, existe o regar e o esperar, né? Existe a chuva, existe a perseverança ali ao longo do tempo para depois você colher. O manejo. Exatamente. Só que na maioria dos casos, Ivo, hoje a energia solar, dependendo, ela já é um investimento D mais um, D0. Por quê? Porque, cara, hoje, pensa comigo, você paga ali na sua casa R$500 de energia para concessionária. Quando que você vai parar de pagar essa energia? Nunca. Sim, ela só vai aumentar. Cara, vida inteira. E vida inteira é muito longe. É muito tempo. É muito tempo. Vida inteira é muita coisa. Então, quando você pega esses R$500 que você paga ali e direciona isso para um financiamento, você está colocando uma data para terminar de pagar que você não teria essa data para terminar de pagar. Você está colocando um limite. Sem dúvida. Estou colocando um limite. Cara, por mais que seja 2, 3, 5, 6, 10 anos, você está com um limite que você não tinha antes. E hoje, com as condições de financiamento, que até a própria Solar Prime hoje disponibiliza para os seus clientes, você, às vezes, tem R$500 de conta e paga 400 de financiamento. Então você já começa economizando, ou seja, começa ganhando R$100. R$100. Exatamente. Então é um investimento de cara. Óbvio, como eu falei para você, é um retorno de imediato, na veia. É um sistema autofinanciável, um produto autofinanciável. Né? Então,
Principalmente falando dessa questão de sustentabilidade. As pessoas, como eu te falei, as pessoas se pensassem a longo prazo, já entenderiam que investir nisso ali, isso estou falando ganhos financeiros, sem dúvida, né? Porque você tem diversos outros ganhos investindo ali, valorização do imóvel, a tecnologia, né? Enfim. Mas quando você pensa no curto prazo, você também ganha, cara, você também ganha. Então, como eu falei para você, falta de conhecimento às vezes acaba impedindo que as pessoas avancem para algo que é bom, e isso é o medo do novo. Perfeito. Né? E hoje a gente vê, a gente trabalha já com muita empresa grande, empresas que fazem parques de 400 mil placas, e se o brasileiro soubesse o tanto que no norte de Minas, no norte da Bahia, a gente está tendo implantações no Brasil de grandes usinas, né? O Brasil hoje não investe mais em hidroelétrica. Aí você fala, como é que vai aumentar o Brasil, vai crescer, como é que... E hoje o investimento, grande parte do investimento é em energia solar. Né? Perfeito. Porque você tem uma disponibilidade solar fantástica. Eu obviamente, isso é uma conversa que eu estava tendo com uma equipe de uma empresa, falou assim, ó, o pior sol do Brasil, obviamente é no sul do Brasil, porque na parte mais próxima do Equador, o sol mais forte ali. Menor taxa de radiação. Menor taxa de radiação. Sul, né? No Rio Grande do Sul ali, na parte sul do Brasil. Isso. Mas mesmo assim, esse sol aqui é tipo 5, 6 vezes melhor do que qualquer sol da Europa. Exatamente. Então a gente tem, no Brasil inteiro, uma disponibilidade de radiação solar que é fantástica. Então qualquer lugar do Brasil, mesmo no sul do Brasil, que o pessoal fala, mas aqui o sol é muito, mas muito melhor do que em toda a Europa, que todo mundo tem placa fotovoltaica lá. Então a gente tem um sucesso nesse empreendimento, nessa produção muito maior. Aí muito somos melhor. favorecidos, hein? Aí Sem somos dúvida. favorecidos. Existe um estudo que fala que se você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos... não é um estado muito grande, né? E cobrisse ele todo de painel solar, você geraria energia para o mundo inteiro. Né? Pela disponibilidade de radiação que o Brasil tem. Perfeito. Né? Então, hoje, um ponto que você tocou que é muito importante, o Sul... Né? Hoje, se eu não me engano, é o segundo ou a terceira região que mais tem energia solar. Né? Quando eu falo para você assim, acho que é Rio Grande do Sul é o segundo ou terceiro estado, tem que pegar ali as atualizações, porque sempre está atualizando, que mais tem energia solar no Brasil. Aí você fala, cara, os caras ali têm baixa disponibilidade de radiação, mas a mentalidade... Foi uma região colonizada por europeus, né, que hoje a Europa já está na frente aí muito tempo com energia solar. Né? E tocando num ponto, e o que a gente estava falando ali de lavoura, de plantio, de pecuária, né? Eu estou fazendo um sistema de energia solar na fazenda e eu estou montando um sistema ali de 6.000 e poucos quilowatt-hora mês, né? Fazendo matemática básica, é R$6.000 de energia. Perfeito. Eu gasto na fazenda R$1.000 por mês de energia. Então vai me sobrar R$5.000 de energia ali. Eu fiz esse sistema, financiei através de um financiamento rural, com a taxa um pouquinho mais baixa do que o habitual. Legal. Mas mesmo assim... Foi com o Sicredi, aquele que é o que você implantou com o Sicredi? Foi com o Cicobi. Cicobi, que é um banco que eu tenho um pouco mais de relacionamento, né? Uma cooperativa que eu tenho um pouco mais de relacionamento ali, por conta da atividade agropecuária. Mas eu fiz ali, digamos assim, parcelado em 5 anos de financiamento, com parcelas anuais, e vai me dar 45, 50 mil de parcela. Perfeito. Se eu pego esses R$5.000 que vai me sobrar, e eu mando para uma outra instalação minha, ou eu repasso essa energia com um pequeno deságio, com um pequeno desconto para alguém que eu conheça, que tem ali possibilidade de fazer uma troca de titularidade nas contas de energia e que consuma os seus R$5.000 de energia, eu pago a minha usina anualmente, se faltar, vai faltar um pouquinho, né? Ou seja, eu tenho uma usina de graça. De graça. Eu tô deixando de pagar a minha energia, os R$1.000 lá. Cara, R$1.000 para muitas pessoas é pouca coisa. Mas o que é mais importante? Eu ter uma usina de energia bem feita ali na minha fazenda. Para mim é um case de sucesso, para mim é um mostruário de algo que eu vendo. Sim. E eu estou transformando a fazenda numa fazenda sustentável energeticamente. Que cidade que é Passos mesmo? A fazenda ela fica numa cidade ao lado de Passos, que chama São João Batista do Glória, como eu falei para você, que é a região turística ali, pé da Serra da Canastra, ali é uma região bem legal. Muito bom. Rafael, muito obrigado. Esse é o primeiro bloco, né, pessoal? A gente encerra aqui. Vamos para o intervalo e voltamos para falar sobre gente, pessoas, no nosso segundo aqui bloco do episódio. Até lá!
SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. O Master ESG foi a prova de que é possível elevar o nível de discussão sobre o tema sustentabilidade para uma questão mais estratégica dentro das organizações. Aqui a gente teve a imersão de altos executivos com trocas riquíssimas sobre o tema. E a gente pretende fazer isso em outras cidades brasileiras. Eu posso dizer que o evento foi fantástico. Tivemos aqui a oportunidade de trocar muito com os executivos, trazer ferramentas, experiências e muitas informações para a jornada de sustentabilidade das grandes empresas do Brasil. Tivemos contribuições riquíssimas e que, com certeza, vai ajudar esses profissionais na caminhada deles em sustentabilidade. Voltando aqui, pessoal, no segundo bloco aqui com o Rafael Brito, vamos falar de pessoas, né? Dentro dessa premissa de sustentabilidade, não só com os ganhos para as questões ambientais, falar de pessoas é muito importante. Rafael, você hoje é empreendedor, tem não só a Solar Prime, você tem várias empresas e você lida com gente a todo tempo, né? Você tem líderes que estão ao seu lado, sócios inclusive, você tem o seu time. O que você acha importante dentro dessa estrutura para garantir a continuidade dos negócios, para você garantir conforto dessas pessoas, o crescimento delas? O que você acha importante nesse tema? Legal, Ivo. É bem pontuado por você, né? Uma empresa, ela é feita de pessoas, né? Uma empresa é feita de gente, e principalmente uma empresa como a Solar Prime. Como eu falei aqui para vocês, que a empresa começou pequenininho, lá em Passos, Minas Gerais, eu com os meus sócios, depois viemos para Campinas, já tínhamos 7 franqueados ali quando a gente veio, trouxe a nossa base para Campinas, mas o negócio vai crescendo, o negócio vai trazendo cada vez mais pessoas, e você chega num certo momento que você olha para toda aquela estrutura e você enxerga um corpo que você só faz parte, né? Como se fosse um dedo, né, ou uma mão, ou apenas o cérebro, né, dentro de todo um corpo. Então, o negócio ele passa a ser maior do que você. Perfeito. Né? E quando a gente fala de um negócio ser maior do que você, a gente está falando de um cuidado muito grande em movimentar qualquer peça dentro desse negócio. Cara, pensa comigo. Pensa se o cérebro quisesse fazer qualquer coisa dentro do meu corpo, cara, ele ia atrapalhar a minha mão, ele ia atrapalhar às vezes a minha perna, ia atrapalhar algum órgão interno meu. E, cara, tudo que o cérebro faz, ele precisa estar coordenado com a maioria dos outros órgãos do seu corpo. Então, quando se fala de uma empresa, quando a gente traz ali a sustentabilidade para o lado pessoal, cada movimentação que sai ali, às vezes, da área executiva, na verdade, da área estratégica executiva, para chegar no operacional, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Hoje na Solar Prime, nós não temos nenhum funcionário. Hoje na Solar Prime a gente tem quase 150 colaboradores, né? Por quê? Cara, aquela ideia de funcionário, né, cara que chegou para poder trabalhar e fazer apenas aquilo que foi combinado, cara, já está para trás, já ficou para trás, né? Isso aí já está se desmanchando e vai ficar só na história, né? Hoje, quando a gente traz uma pessoa para atuar, né, dentro do nosso projeto Solar Prime, às vezes mais do que um bom salário, a pessoa busca por ser ouvida dentro de um projeto, né? Cara, isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Se abrir isso para as pessoas, dar essa oportunidade para as pessoas, e dentro do escritório, hoje a gente preza muito, eu, os meus sócios, o nosso próprio CEO, que é o Mário Campo Grande, né, que certamente vai ver esse podcast ali, que é uma pessoa muito capacitada hoje para estar na função que está dentro da Solar Prime. Hoje a gente sempre procura entender a opinião das pessoas que estão dentro desse projeto com a gente, né? Então eu vejo que a Solar Prime, assim, talvez o meu maior mérito tenha sido escolher pessoas melhores do que eu para fazer parte desse projeto, cara. Isso é fantástico, né? Então, eu colocando um pouco do que você colocou aqui, né, abordando. Rafael, a gente, uma pessoa que trabalha numa organização, trabalha por propósito, trabalha por conforto. Eu acredito sim
que a questão financeira, o salário, né, é importante, porque claro, a pessoa está ali, ele tem uma família, ele tem os seus desejos, né, seus planejamentos também de aposentadoria, de conforto financeiro. Mas o ambiente profissional ele é muito relevante, né? O respeito, a comunicação, o fato de você dar espaço para a pessoa falar, né? Então isso, e também se manifestar e ajudar para o projeto crescer. Você pensa o seguinte, o tanto que a Solar Prime tem a crescer. Imagina uma franquia hoje de 470, né? O fechamento que você falou do último ano. Imagina no Brasil o espaço que nós temos de crescimento para o mercado fotovoltaico. E todas as pessoas que estão do teu lado hoje lá na Solar Prime, imagina um dia você tem hoje 120, 130 pessoas ali, mais ou menos com você, um dia você pode ter 1.300. E todas as pessoas que estão hoje aqui com você vão crescer juntos. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita de você mostrar para quem está do nosso lado de que o crescimento, ele é um crescimento que, quando um cresce, é igual você fazer uma atividade física numa academia, por mais que mesmo você não vai, você foca no grupo muscular, mas você está usando outros músculos. Então você cresce em todo o seu organismo, né? Perfeito. Então todo mundo vai crescer junto com vocês. E aí a minha pergunta é, como é que está o planejamento estratégico de vocês de futuro e levando essas pessoas? Vocês falam isso lá dentro? Isso é uma comunicação comum? O Mário, né, que é o executivo, ele fala isso com o time? Com certeza, com certeza. Isso aí é uma cultura muito bem entranhada na Solar Prime, cara. Isso aí, quando a gente fala disso, hoje, eu até na Solar Prime, quem conhece um pouco da estrutura interna da Solar Prime, às vezes eu até tenho vontade de estar mais no dia a dia da operação, cara, só que hoje a operação é tão humana que, cara, eu tenho que deixar a galera, eu tenho que deixar a galera jogar, entendeu? É a mesma coisa de um treinador ali fora de campo, ou talvez o presidente de um clube, né, querer entrar no campo e falar, cara, não, vocês não estão fazendo isso direito, deixa eu jogar. Não, cara, a galera tem que jogar. Perfeito. No erro ou no acerto, eles precisam errar, aprender e acertar. Perfeito. E hoje na Solar Prime, cara, a gente fala que assim, não é que nem a gente chama as pessoas, a gente convida as pessoas, não. A gente incentiva elas a abrirem um caminho, a pensarem, cara, tipo, não é assim, faça isso aqui desta forma, não. O que você acha da gente ir por esse caminho? Qual é a sua contribuição? Qual que é a melhor forma? Porque ninguém melhor, falando do quesito interno ali, falando da esfera interna de administração dentro da Solar Prime franqueadora, ninguém melhor para quem lida todos os dias com o problema junto com o franqueado para poder nos direcionar da melhor forma. A gente só faz alguns ajustes de vela, polir ali alguma coisa que precisa ser ajustada, e também na questão com os próprios franqueados, né? Quem melhor para me falar como está o mercado de energia solar do que quem está lá na ponta lidando na venda no dia a dia com isso atualmente, né? Famílias, né? É o franqueado. E a gente faz recorrentemente convenções para estar cada dia mais próximo desse franqueado. Quando não está presencialmente, é live, é encontro, é telefonema, mas a gente sempre provoca algumas convenções anuais, semestrais ali com o franqueado, justamente para ter essa troca de informações. Não somente do franqueado para a franqueadora, mas entre franqueados também, isso é importante. Cara, você tem que ver como funciona esse corpo, né? Como a gente citou aqui no começo, como funciona esse corpo quando esses franqueados se encontram. Cara, como que você faz isso aqui lá na sua região? Perfeito. Eu tô com um problema assim aqui lá na minha operação, como que você resolve? Não, cara, eu resolvo dessa forma. Cara, essa é a beleza de uma rede de franquias, entendeu? Rede de franquias não é só a franqueadora ajudando o franqueado. Em suma, é a franqueadora ali fazendo todo esse direcionamento, mas, cara, a rede de franquias, ela troca informações numa agilidade tão grande, sabe? E numa assertividade tão grande também, porque é a mesma coisa de um cara fazendo um MBA de um lado, você encontrou com esse cara, passa a informação, ele já começa a ter resultado na veia do lado de cá, entendeu? Porque o contexto é o mesmo, né? Se vive a mesma coisa, né? Dos projetos, das propostas, das buscas de novos clientes, da implantação dos parques.
como isso, né, da implantação, né, dos sistemas fotovoltaicos. Então, a pessoa troca porque vive um contexto muito similar. E aí, um ponto que eu acho que eu queria... Curiosidade aqui da Solar Prime, vocês, o franqueado, né, que são pessoas, são famílias, né, são pessoas que investiram no recurso financeiro para poder gerar um negócio, né, que são empreendedores, né, todas essas pessoas são empreendedores que acreditaram na Solar Prime e hoje pegam essa tecnologia para levar e vender sistemas fotovoltaicos pelo Brasil afora aí. Como que é a proposta de conhecimento da Solar Prime? Vocês hoje, você falou da convenção, possivelmente vocês fizeram, vão fazer ainda a convenção desse ano, mas além disso, como é que vocês levam conhecimento para eles via Solar Prime? Né? Tem a troca entre eles, naturalmente, mas como que isso... conta um pouco, como é que você prepara o franqueado com conhecimento, que eu acho que dentro do pilar sustentabilidade, uma das coisas que eu acho mais importante, e quem assiste o nosso podcast, a gente fala muito de educação aqui. Né? Muito do nosso compromisso, tudo que você sabe, você poder passar, né, Rafael, você migrar isso para alguém, e isso você faz muito bem nas redes sociais, você com certeza faz isso na Solar Prime, mas hoje eu acho que a educação é um pilar importante, fundamental nesse processo de sustentabilidade. Como que vocês levam a educação? Como é que vocês levam... Eles assistem cursos, existem encontros... Fala um pouco sobre esse processo para como é que você lida com os franqueados. Maravilha, Ivo. Hoje, nosso principal canal de troca de informações, de disponibilização de know-how para o franqueado é através do consultor que ele tem dentro da franquia. Perfeito. Então, a gente tem ali um time de consultores dentro da franquia, e a gente tem consultor técnico, a gente tem consultor comercial, a gente tem uma equipe que fica ali quase 100% disponível para o franqueado para poder passar qualquer informação. Então, assim, é como se fosse uma aula mesmo, um MBA ao vivo ali, onde o franqueado, cara, como que eu faço, como que eu venço essa objeção desse cliente? O consultor está ali para poder ajudá-lo, né? Só que óbvio, né, que cada consultor tem ali a sua carteira de franqueados, né? E humanamente falando, não dá para a gente ter um franqueado, um consultor para cada franqueado. A Solar Prime, ela investiu numa plataforma já há alguns anos que chama Universidade Solar Prime, né? Onde dentro dessa plataforma o nosso franqueado ele entra, ele vai acessar ali diversos vídeos, pode ver quantas vezes ele quiser, diversas informações para o resultado dele ser cada dia mais positivo, né? Então, como eu falei para você, além de ser um negócio, é uma escola. Fantástico. Além de ser um negócio, é uma escola. Que, cara, hoje, se o franqueado, nossos franqueados, a maioria, né, são franqueados que cuidam somente desse negócio, da energia solar, mas, cara, são ensinamentos que o cara aplica na vida, que o cara aplica em diversos negócios, né? E, recentemente, a gente treinou ali um franqueado novo, e esse franqueado, a gente sentou com ele, é um cara até conhecido meu, um cara que eu já tinha um certo relacionamento com ele, era um amigo que se tornou um franqueado, né, numa região. E eu sentei com ele e falei o seguinte, cara, nós somos amigos, só que da agora para frente, além da relação de amigos, nós vamos ter uma relação franqueador-franqueado. Perfeito. O que eu preciso de você? Que você me escute, que você me ouça, porque você está pagando... para estar, né? Você paga um percentual aqui, os royalties da franquia, é justamente para me ouvir. Porque se fosse para você agir como alguém que não tivesse nenhum sócio, que não tivesse nenhum parceiro, fosse um cara que estivesse começando sozinho no mercado hoje, você não precisava me pagar, aí você não teria ninguém para escutar, né? Mas como você está começando comigo num negócio novo, que já está começando com 10 anos de experiência, você está começando agora sem saber quase nada de energia solar, com 10 anos de bagagem, por quê? Você está começando com uma empresa que já está 10 anos no mercado, que já passou por problemas, que já resolveu diversos problemas e sabe a melhor forma de caminhar. E esse novo franqueado, esse amigo que se tornou franqueado, cara, ele, por pequenas ações diferentes, né? Pequenas ações que eu o orientei, cara, ele tá fazendo vendas mais caro do que o concorrente. Ou seja, o concorrente chega para ele, vou dar um exemplo claro para você poder entender essa questão de pessoas com franqueado. Eu cheguei e falei para ele o seguinte, falei, cara, energia solar é uma venda consultiva.
Para você fazer uma venda consultiva, não é a mesma forma que você vender um abacaxi na feira. Tipo assim, toma um abacaxi aqui, me dá o dinheiro aqui, muito obrigado, na próxima semana você volta e me compra o teu abacaxi. Energia solar não é assim. Né? Você precisa ir lá, entender a necessidade do cliente, quanto que ele gasta de energia, quanto que ele pretende gastar depois de ter energia solar, se ele vai aumentar os seus gastos, se ele vai ficar mais confortável ou não, né? Se a estrutura da casa suporta todo aquele investimento de painéis solares, de inversor, de cabeamento, se a estrutura de potência elétrica dele, né, se os cabos estão preparados para isso, enfim, é uma venda consultiva, não dá para eu passar um orçamento, 1.000 kWh mês, para todo mundo isso aqui não é, às vezes é 1.000 kW para você e 1.000 kW para você, só que talvez na sua casa você vai precisar de uma reestruturação de telhado. Cara, eu falei para ele, faça uma visita técnica, faça um acompanhamento, entenda primeiro o que realmente aquele cliente precisa antes de você passar um preço, né? E cara, isso agrega tanto valor que na hora que chega na questão do preço, pode ter até outras pessoas vendendo mais barato, mas o cara vai confiar em quem te atendeu com mais segurança. Então, cara, toda essa troca de informação é uma troca muito rica, eu costumo chamar de vírgula do milhão. Né, cara? Às vezes é uma vírgula que eu ensino para algum franqueado que faz ele ter muito e muito mais resultado. E isso, você vê, é um tipo de ensinamento, né, Rafael, que leva ele para outros negócios, como você falou, né? Você pode empreender e você ter outras possibilidades ali com todo esse conhecimento comercial, de gerencial, a parte de consultiva, né, de você atender o cliente, né, porque é uma prestação de serviço, né? Você está levando conhecimento, você está ajudando ele a pensar, a entender os cálculos ali. Rafael, muito bom. Eu tenho uma última pergunta na parte aqui de pessoas. Hoje você tem uma estrutura, e rapidamente falar disso, você tem outros negócios, né? Perfeito. Como é que você lida com todas essas pessoas diferentes dentro do seu dia a dia? Né, você, né, trabalha com muita entrevista, você está sempre muito na mídia. Como é que você hoje tem, por exemplo, você tem uma franquia de inglês, por exemplo, que você pode falar aqui, não tem problema. Como é que você hoje lida com esses executivos? Né? Você tem reunião com eles? Como é que você faz para tratar com essas pessoas? Né? Maravilha, Os braços direitos aí de cada negócio. Ivo, cara, essa é uma habilidade que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que costumo dizer que é a habilidade de ser um camaleão mesmo, né? Eu falei para você que sou pecuarista, faço plantio, cuido de gado e tudo mais. E, cara, a habilidade de você lidar com diversas pessoas diferentes, diversos ambientes diferentes, cara, além de ser um pouco difícil de fazer, por mais que seja um pouco difícil de fazer, é uma habilidade que muda o jogo completamente. Te falo, por exemplo, estou conversando com você aqui numa linguagem clara, culta, uma linguagem, digamos assim, de negócios. Imagina eu chegar aqui para você e conversar da mesma forma, aliás, eu chegar em Minas e conversar da mesma forma com o cara que cuida do meu gado, que cuida da minha fazenda. Cara, eu tenho que fazer um rapport disso, eu tenho que fazer uma adaptação. Qual que é a habilidade que o empreendedor mais precisa? Adaptação. Né? Adaptação da linguagem, adaptação de cenário financeiro, adaptação de ideia, de visão, né? Então, como a gente disse, hoje eu investi ali, tem um pouco mais de um ano na Space Class, que na verdade era uma escola regional, totalmente digital, que chamava English for All, né? E a gente chegou, a gente desmanchou a English for All e construiu e fundou a Space Class, pensando não só numa franquia de escola de educação, uma franquia de educação de idiomas, mas uma holding de educação, onde a gente quer ensinar educação financeira para as pessoas, oratória, vendas, programação, tudo aquilo que o mercado demanda, né? E para a gente falar, né, digamos assim, para a gente poder transitar e lidar com diversas pessoas, cara, não é fácil, é um pouco difícil, mas o melhor de tudo, cara, é que às vezes eu tô lá na fazenda lidando com o meu caseiro ali, o meu peão, que ele é de fato um peão e muito bom peão, conversando com ele, o ouvindo, eu tô aprendendo alguma coisa que eu vou chegar no meu escritório aqui de Campinas, às vezes uma reunião em São Paulo, e eu vou colocar em prática, isso vai me ser muito útil. Então, adaptação e saber aprender em todos os cenários. Muito bom. Rafael, obrigado. Esse é o nosso segundo bloco, né, pessoal? Vamos para o intervalo e no próximo vamos falar de governança e empreendedorismo. Até lá. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável.
SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Voltando aqui, pessoal, no terceiro e último bloco da entrevista com o Rafael Brito. Rafael, vamos falar de governança, né? Dentro do pilar da sustentabilidade, esse é um pilar que eu acredito ser também um dos, assim, o que dá continuidade, né? Sustenta um negócio a longo prazo. Tem uma primeira pergunta, primeiro relacionada à Solar Prime, sobre essa questão. Que momento foi que você decidiu trazer um CEO, um presidente? Você tem seu sócio, vocês estavam no momento de crescimento da franquia. Como foi esse processo, essa decisão? Como isso aconteceu? Como que você chegou, né, ao Mário, né, que é um profissional muito qualificado? Conta pra gente essa história. Maravilha, Ivo. Pergunta interessante, porque isso marcou muito a Solar Prime, né? A Solar Prime é uma empresa nova, né, que tem aí 8, 9 anos, né, no mercado. É uma empresa que teve uma alavancagem muito rápida, um crescimento muito rápido, e isso se deveu à organização. Né? Isso foi resultado da governança, isso foi resultado da modelagem de negócio que a Solar Prime construiu ao longo desse tempo. E como que foi isso, cara? Quando a gente começou, né, em Passos, né, ali no sul de Minas, eu, os meus 2 sócios, a gente era um negócio totalmente despretensioso. Era um negócio que a gente queria fazer algo dar certo, queria aproveitar o mercado, só que a gente sempre pensou em fazer tudo com muita excelência. E aí o negócio foi crescendo, a gente foi vendo esse crescimento, só que foi chegando um certo momento, a gente já tinha migrado para Campinas, e a gente olhou e falou, cara, a gente tá ficando meio que escravo disso aqui. E o que é ser escravo? Você trabalhar mais no operacional do que no estratégico. No estratégico, exatamente, no propriamente dito executivo, né? E um negócio, ele tem 3 fases, né? Ele tem o operacional, onde o empresário ele é o operacional do negócio, ele é mais operacional, tem um tempinho ali para cuidar da estratégia do negócio, cuida do executivo, ele tá nos três setores, operacional, executivo e estratégico. O que a gente fala de executivo, estratégico e operacional, né? Operacional cara, eu preciso mandar um e-mail, eu mando, eu preciso apertar ali um parafuso, eu aperto, eu preciso fazer uma venda, eu faço, fazer uma instalação, eu faço também. O executivo é a parte de liderança, parte de treinamento, parte de cuidar de pessoas, né? Que hoje a gente tem isso muito bem informado na Solar Prime, mas eu já treinei pessoas, já contratei, já aprovei ali um perfil para entrar, eu lapidei esse perfil, eu transformei esse perfil num excelente profissional do operacional, ou propriamente dito que acabou virando um executivo depois. E o estratégico é o quê? Você pensar, né, você fazer novos negócios, você fazer relacionamento, networking, você ter a visão de definir para onde aquele negócio está indo, né? Cara, dá para fazer as 3 coisas juntas, bem feito? Não dá, não tem jeito. Mas todo empresário, ele tem essas 3 fases. Ele começa operacional, executivo e estratégico, fazendo as 3 coisas. Chega um momento em que ele constrói um time operacional que ele não precisa mais ficar tanto no operacional, onde ele vai ali para o executivo e estratégico, ele faz os 2, e chega num certo momento onde a empresa já está toda organizada, que ele já tem um operacional rodando, ele já tem um executivo, um setor executivo ali rodando com os heads e gerentes de cada setor da empresa, treinando, liderando, dando direção e tudo mais para o operacional, e ele fica somente no estratégico, né? Então, o objetivo de todo empresário, empreendedor, que busca ter uma empresa organizada, que vai crescer, que vai gerar equity, que vai ter uma boa valorização de mercado, justamente o objetivo dele tem que ser atuar 100% ou 99% no estratégico. Porque tem gente que não aguenta, né? Tem gente que não aguenta. E ao longo desse começo da Solar Prime, eu sempre olhava e estudava. Eu nunca fui um cara de estudar academicamente, nunca fiz faculdade, mas eu sempre olhava e estudava ali outras empresas e falava, cara, como que é a modelagem dessa empresa? Como que é a estrutura, a governança dessa empresa? E eu via que as empresas que mais tinham resultados, que mais cresciam, tinha um conselho, que era o executivo, que eu era o estratégico, tinha ali os seus heads, né, os seus CEOs, CEO, CTO, CFO, né, todo head, gerente de cada setor para poder ter essa organização. Perfeito. E no começo eu já comecei a falar com os meus sócios ali, cara, que a gente queria, que eu queria, né? Que a gente iria precisar daquilo. Só que, cara, pensa,
você falar ali para uma empresa que está começando, para alguma pessoa ali que o empreendedor, o empresário, dono do negócio, tem ali uma renda de 10, 15, 20 mil, você chegar e falar que você vai pagar isso aí para um executivo, Sim, cara, é uma loucura, é uma quebra de padrão, exatamente. né? Porque, cara, mas eu não ganho isso, como que eu vou pagar? Mas a gente vai chegar no momento e a gente já precisa trabalhar a nossa mente para chegar nesse momento para que não tenha problema lá na frente, né? E a gente foi fazendo isso aos poucos. Primeiro a gente construiu o executivo, né? Colocamos heads em cada setor, gerentes em cada setor da empresa. E por último a gente chegou no CEO, né? E como que a gente chegou no CEO? Ele era CFO da empresa. E ele, como CFO da empresa, ele já tinha rodado diversos setores, ele já conhecia todos os setores, já tinha experiência da maioria dos setores. Ninguém melhor que tem um conhecimento 360 da empresa para ir e assumir os assuntos estratégicos ali, liderar a empresa como um todo. Que legal. E aí, o CFO, né, que para a audiência aqui é um executivo financeiro da empresa, né, ele trabalhava já toda a parte de controladoria, da parte de contas a pagar, a receber, Perfeito. faturamento, ele já fazia isso. E aí o Mário, né, no caso que é o Mário, ele subiu como executivo. Vocês montaram, e aí dentro desse processo de governança, né, pessoal, vocês montaram possivelmente um conselho, você e o seu sócio. Perfeito. Vocês têm rotina de encontro? Isso funciona na empresa? Com certeza, com certeza. Essa questão de governança, pessoal, é muito importante. Por exemplo, hoje a Solar Prime ela é uma holding, é uma SA já de capital fechado, mas não está na bolsa, não está listado na bolsa, mas é uma SA. E isso demanda um conselho administrativo, um conselho diretor, né? E a gente se reúne ali periodicamente. A periodicidade ali demanda do momento do negócio. Às vezes de 15 em 15 dias, que é o habitual. Às vezes o negócio está rodando numa velocidade de cruzeiro um pouco mais tranquila, uma vez por mês, ou, cara, estamos num momento mais crítico, semanalmente. Perfeito. Né? E isso é legal porque, por exemplo, o Mário, quando nós contratamos o Mário, como CFO, não como CEO, a gente fez entrevista, e quando ele foi fazer separadamente entrevista com cada pessoa, e quando ele foi fazer uma entrevista comigo, ele chegou para mim e falou, cara, eu tô um pouco constrangido. Eu falei, mas por quê? Porque o Mário, na época, ele tinha os seus 50 e poucos anos, né? Hoje tem 60 e poucos ali, já tem bastante tempo que ele tá com a gente. E ele falou, cara, eu tô constrangido porque você, primeiramente, tem idade para ser meu neto, ou meu filho, por exemplo, né? Ele tem um filho bem mais velho do que eu, então... Hoje tem a galera que tá tendo filho cedo aí, não que o Mário seja um cara muito mais velho do que eu aí, mas poderia sim, né? Poderia sim. Eu tenho um amigo meu que tem 40 e poucos anos, já é avô, então o pessoal tá meio acelerado. Mas, e segundo, porque faz 30 anos que eu não faço uma entrevista, porque ele veio de mercado, veio de uma grande empresa multinacional, morou na Itália e tudo mais, falou, cara, faz 30 anos que eu não faço uma entrevista, e tô fazendo entrevista agora com um cara que tem idade para ser meu filho, né? Então, isso foi legal, por quê? Porque o Mário é sempre um cara muito respeitoso, sempre um cara muito que troca as ideias ali, e essa troca, essa conexão foi muito legal, sabe? Você ter alguém que tem uma carreira gigante, né? Que tem uma carreira gigante como executivo e chega no negócio e paga o preço, está disposto a aprender de todos os setores do negócio, com um cara bem mais jovem do que ele, com uma carreira que não tem nenhum terço da carreira dele ali, né? Então, essa transição de ter o Mário ali, de colocar ele ali, foi muito bom porque nos permitiu, como empreendedores, como sócios do negócio, fundadores, a dedicar o nosso tempo pensando mais em fazer parcerias, fazer novos negócios, relacionamento que contribuem para o negócio. Com certeza. Rafael, vamos falar dentro dessa parte de governança, da parte financeira de investimentos, né? Hoje, e até falando um pouco da tua história, você, dentro da Solar Prime agora, você tendo a possibilidade de trabalhar um estratégico diferente, né? Porque o Mário está ocupando essa posição muito bem, como você tem falado, como executivo, te dá um pouco mais de espaço para você, por exemplo, empreender novamente em outras frentes, né? Então, e essa gestão financeira eu acho que é uma inteligência importante. A gente, inclusive, já teve até entrevistados aqui, porque a sustentação financeira ela é fundamental para a continuidade de qualquer negócio e da nossa vida.
E você investiu em várias outras coisas. Então, você tomou uma decisão no momento de, por exemplo, investir em fazenda, investir na escola de inglês, assim, você tem outros empreendimentos. Como foi essa decisão em entrar em novos negócios? Por exemplo, até a parte do agronegócio. Maravilha. Coisa um pouco fora dessa estrutura. E por que você decidiu? Como que isso aconteceu? Que aprendizado que você ganhou dentro dessa estrutura? Conta pra gente. Legal, maravilha. Falando de fazenda, do agronegócio, né? Se você parar para poder reparar ali todos os grandes empreendedores que constroem ali uma história, que constroem um patrimônio financeiro dentro dos seus negócios principais, dos seus principais cases de sucesso, ou dos seus primeiros cases, até mesmo artistas, cantores que fazem uma boa fortuna ali nos seus momentos de clímax, de sucesso, né, de projeção, eles investem, na maioria dos casos, em fazendas. Mas, cara, todo mundo sonha em ser um fazendeiro? Não, né? Era um sonho meu. Eu sempre, não ser um fazendeiro, mas sempre mexer no agronegócio, sempre foi ali um sonho meu, porque eu gosto muito da região que eu nasci ali, de Minas. Ir pra roça, a melhor coisa do mundo. Cara. E, cara, isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Né, total, sim. Eu gosto, quando eu chego na fazenda, contato com a natureza é fantástico. Ando descalço lá, vou mexer no cavalo, vou andar a cavalo, vou ver os gados no pasto, e às vezes até botar a mão na massa ali eu gosto de fazer, né? Mas hoje, cara, o investimento em fazenda, eu não sou fazendeiro, eu sou dono de fazenda, investidor... Proprietário de fazenda. Proprietário de fazenda, tem uma diferença muito grande. Fazendeiro é o cara que vive... Que mora lá, trabalha, que tá todo dia ali. E o dono de fazenda é aquele cara que ele administra um pouco a distância o negócio, que tem os seus outros negócios. Tem uma equipe lá, tem uma equipe exatamente. Então, mas por quê? Por que foi a minha principal decisão em investir em fazenda? Porque fazenda é uma proteção de patrimônio muito grande, né? Hoje existe uma máxima no mercado aí que diz que quem compra terra não erra, né? E é de fato verdade. Se você olhar para quem comprou muitas terras ou para quem investiu num pedacinho pequeno de terra, a gente pode ir muito longe, a gente pode ir há 50 anos atrás, e a gente pode ir há 5 anos atrás. Que você vai ver ali um ganho de capital, uma proteção de patrimônio. Dificilmente essa pessoa perde o seu patrimônio. Por quê? Porque quando você investe em terra, quando você investe é algo sólido, algo tangível. Né? Algumas pessoas dizem que fazenda é um péssimo negócio, né? Mas é um ótimo investimento. Por quê? Porque às vezes o cara que é um investidor de fazenda, ele investe, compra uma fazenda e é uma agricultura ali, muitas vezes de subsistência, é uma pecuária de subsistência, o cara tira leite para pagar o dia a dia dele ali, ele, por não ter aquela gestão financeira de olhar o que está entrando e o que está saindo, né? Ele fala que, cara, isso aqui não me dá dinheiro. Mas às vezes ele olha, ele não repara toda a estrutura que a fazenda já construiu e a valorização e o equity que aquela fazenda já teve, que se ele vender, cara, ele vai ter, aí ele vai ganhar uma ganho dele é absurdo, né? Exatamente. Então, fazenda eu vejo, né, principalmente para o empresário que está querendo investir, está querendo proteger o seu patrimônio, é um excelente caminho, né? É óbvio, ele tem que ter uma gestão, a mesma gestão que você tem numa empresa, que você tem num escritório, numa empresa de tecnologia, que nem a Solar Prime aí, através da energia solar, a mesma gestão que você tem numa empresa de educação, que é o que eu tenho hoje na Space Class, ele precisa ter na fazenda. Tem que ter fluxo de caixa, tem que ter gestão de pessoas. E gestão de pessoas, cara, principalmente em fazenda, a rotatividade de pessoas em fazenda é muito grande. Por quê? Porque poucas pessoas param para pensar, analisar por que a rotatividade de colaboradores em fazendas é muito grande. Porque geralmente o cara da fazenda, ele é um cara mais chucro. E ele trabalha, às vezes, a gestão técnica do colaborador, mas não trabalha a gestão emocional. Na hora de falar, ele fala de qualquer jeito. Exatamente. Cara, e eu conheço pessoas hoje lá na minha fazenda, às vezes o cara pode estar até fazendo alguma coisa errada, eu chego para ele e falo assim, aqui, eu vou sair um pouco aqui, cara, porque eu tô te atrapalhando em alguma coisa. Cara, a culpa é minha, entendeu, cara? Porque se eu ficar ali, além de piorar o trabalho dele, eu posso amanhã não tê-lo mais dentro do negócio. Claro, ninguém deve ser refém de nada, mas, cara, você tem que gerar um ambiente de trabalho para aquela pessoa que seja favorável, tem que gostar de estar ali, tem que ser gostoso, né? Tem que ser gostoso. Então, falando de fazenda, além de ser um sonho meu, né? Adoro estar ali, amo estar ali, e é da minha raiz mesmo, da minha essência, essa simplicidade no sentido de estar na zona rural, de estar no meio do mato ali.
para mim, é uma grande proteção e alavancagem de patrimônio. Tem um estudo que diz que fazendas, elas valorizam mais de 150% em 10 anos. Isso não quer dizer 15% ao ano, não. Ela dá alguns saltos de valorização, às vezes no ano valoriza 5, mas no outro valoriza 25, né? Isso tudo depende, principalmente, do êxodo contrário, que antes era o êxodo rural. As pessoas saíram da zona rural para ir para a cidade, né? E hoje isso está acontecendo de maneira reversa. Exatamente. Muitas pessoas saem da loucura da cidade, do dia a dia, para ir para a zona rural. Então isso acaba valorizando o negócio, acaba trazendo equity e uma alavancagem de patrimônio para o investidor. Perfeito. Né? Rafael, a gente está chegando no final da entrevista, mas eu queria que você contribuísse com a questão do empreendedorismo, né? Você é um grande incentivador dessa prática, né? De você construir um negócio, construir uma empresa, construir um serviço ou um produto. Você tem muitos negócios. Eu acredito no empreendedorismo também, eu acho que quem tem esta coragem e faz isso de uma forma bem estruturada, tem grandes chances de crescer com os anos e como uma árvore que você planta, um dia ela vai ser frondosa e vai dar muitos frutos. Passa uma mensagem para a nossa audiência aqui sobre empreender, né? O que você hoje... Porque você, nas suas redes sociais, você convida muitas pessoas a isso, né? A pensar sobre isso. Aquela pessoa que está pensando numa franquia e ter a Solar Prime ou ter outro negócio. O que você fala para uma pessoa que está ouvindo a gente para ter não só essa curiosidade, mas essa coragem de tomar essa decisão e empreender em algum negócio? Legal, cara, legal. Eu costumo dizer, pessoal, que muitas pessoas me perguntam, cara, tô doido para empreender, eu quero empreender, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer, né? E eu costumo dizer para as pessoas, responder para essas pessoas que quer empreender e não sabe com o quê? Sai de casa, né? Sai para a rua, vai dar uma volta a pé na sua cidade e começa a treinar a sua mente, a treinar seus olhos para identificar problemas. Cara, tô com problema de limpeza aqui nesse passeio. A minha cidade está com problema de estacionamento, por exemplo. Estou vendo diversas pessoas tentando parar em alguns locais ali de movimento. Cara, se você treinar a sua mente para resolver esses problemas, você está empreendendo, né? Existe uma frase que todo mundo acha um clichê porque não entende o real significado, né? Todo mundo ganharia dinheiro se entendesse o real significado dessa frase, que é o quê? Atrás de todo problema existe uma oportunidade. Mas já ouvi isso muitas vezes. Cara, mas vamos traduzir essa frase? Se você tem um problema, você tem a oportunidade de resolvê-lo. Se você resolve esse problema, você pode ganhar dinheiro com isso. Fantástico. Entendeu? Sim. Você pode ganhar dinheiro com isso. Então, você que está buscando empreender, e não você somente que está começando, que quer começar um negócio, não, mas você que já tem um negócio há bastante tempo, tem um restaurante, tem uma loja, trabalha no comércio da sua cidade. Cara, se a sua cabeça estiver focada em resolver problemas do seu cliente, empreender e resolver problemas, é sinônimo, né? Se você estiver focado em resolver o problema do seu cliente de maneira quanto mais excelente possível, cara, você pode ter certeza que os seus clientes vão te pagar e muito bem por isso e você vai ser muito bem recompensado. Você vai colher frutos dessa excelência de resolver problemas. Acho que empreender, a suma é isso. Muito bom. Rafael, a gente chegou aqui no final do programa. Eu quero te agradecer, né, pelo seu tempo, seus conhecimentos e por deixar com a nossa audiência aqui da TV Cultura Paulista e também do nosso YouTube um pouco, né, da tua jornada, né? Então, eu passo a palavra para você, né, como palavras finais aqui, das últimas palavras. Eu acho que o programa tem esse propósito de trazer pessoas diversas, pessoas que sejam influentes dentro dos seus segmentos e que levem sustentabilidade. Então a gente falou de muitas coisas aqui que estão vinculadas ao tema sustentabilidade e gestão, que é a essência da SG4, nossa empresa, e também do canal Gestão em Ação, que é este canal aqui e desse programa que a gente tem na TV Cultura Paulista, de levar conhecimento a quem assiste, e levar informações qualificadas a quem tem interesse de crescer e desenvolver e ter aí uma sustentação de vida, sustentação de negócio a longo prazo. Então, passo a palavra para você, já agradecendo muito a sua presença aqui. Maravilha, Ivo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco, né, aqui para a tua audiência, para você. E o empreendedor, ele é assim, cara. Eu particularmente, né, falo
por todos os empreendedores, mas falo por mim também. Eu gosto muito de poder compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu aprendi nos últimos anos, cara. E para mim, posso estar com a agenda toda apertada, que para mim vai ser sempre um prazer sentar, bater esse papo gostoso, que pode ser aplicado não somente em negócios, cara, mas dentro da sua casa, com a sua família, no seu dia a dia. E, enfim, obrigado por essa oportunidade, por estar externando essas coisas aqui. E pode ter certeza que vai ser sempre um prazer estar com você e com a sua audiência. Muito bom, obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso episódio com o Rafael Brito, uma conversa muito interessante, uma conversa que conectamos diversos assuntos ambientais, sociais, de governança nessa jornada de sustentabilidade. Não deixe de considerar, né, pessoal, pensar aí na sua residência com um sistema fotovoltaico, usar energia elétrica de uma forma distribuída é importante nessa nossa jornada, né, do apoio à sustentabilidade e, claro, né, como o Rafael comentou muito bem aqui, sobre empreender. Quem tem vontade e tem esta coragem, faça, né, como ele indicou e as sementes que ele deixou aqui para a gente. Né? Empreender é uma jornada interessantíssima. Claro que existem outras formas de trabalho, mas quem deseja empreender tem aí uma mensagem muito positiva do Rafael. Então, muito obrigado, pessoal, pela sua audiência, por acompanhar esse G4, por acompanhar aqui o Gestão em Ação na TV Cultura Paulista e também no YouTube. Muito bom poder transferir conhecimento e informação para você. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.